Olá, vamos agora percorrer aí mais uma das nossas apresentações sobre áudio, né? Bem-vindos a todos. Então aí no caso nós temos uma grade de certificação de áudio proposta, dividida em 8 partes, 8 módulos. Lógico que esses 8 módulos não são a princípio aplicáveis aí para todos os públicos. A gente vê que tem os 3 últimos mais práticos, onde o interesse maior é vendedores, eventualmente promotores, pessoas que estão muito mais ligadas ao varejo, ao convencimento pontual aí até de quem nunca viu tecnologia de áudio receiver ou tecnologias de HD áudio de um modo geral. Uma exceção talvez seria o item 6, porque eu acho que a questão da experiência, experimentação de produto, ela é fundamental a todos nós, né? Independente da gente estar lidando diretamente com a marca, como representante, como fabricante, como canal especializado ou canal varejista, é essencial. Os demais itens, os 5 primeiros itens, eles têm, lógico, uma conotação um pouco mais técnica e eles todos se referem a nos dar um conhecimento basal, um conhecimento de base, para que a gente efetivamente seja consultor de solução. Hoje o grande problema talvez de se vender áudio é que a gente vende aparelhos fantásticos com incríveis tecnologias, valores elevados para os padrões brasileiros, só que o cliente continua se servindo nesse aparelho de um MP3, ou ele sequer sabe que tecnologias melhores existem lá dentro. Então cabe a nós, na nossa consultoria, ter um foco um pouco mais completo, até para poder justificar por que um receiver, por exemplo, pode custar 8, 9, 15 mil reais. Né? E esse módulo que nós vamos falar hoje, ele é específico sobre áudio, né? É o item 3. Então agora nós vamos dar início aí a esse módulo. Efetivamente, então, o que seria qualidade de áudio? Na música, a que dê vazão, a que dê voz ao nosso equipamento, ao potencial do nosso equipamento. Da mesma forma, um filme que tem uma tridimensionalidade, que é realista. Hoje se fala já de áudio multidimensional, pela questão do Dolby Atmos, né? Passa também, igualmente, o receiver, o nosso aparelho de áudio, tocar bem, reproduzir o mais fiel que o produtor imaginou. Então, isso é um parâmetro de qualidade de áudio que a gente pode dizer até para o nosso cliente. O que é bom áudio? O que é boa música? O que é um bom filme em termos de áudio? Esse é o nosso balizador. Agora, se a gente pensar de outra forma, o que é um áudio bom ou ruim? É o que nós pretendemos discutir aqui. O que é melhor? É usar o velho analógico de vinil, tape ou digital? E diante de tantos padrões, né, como é que a gente vai entender o que é bom ou ruim? O fato é que, principalmente no formato digital de qualidade, nós temos uma guerra de padrões, o que vai ficar muito claro. E aí, como é que nós vamos entender isso, ajudar o nosso consumidor a entender isso, para que ele continue investindo em aparelhos de áudios melhores, né? E como é que o nosso cliente está diante disso? Bom, nós temos que ajudar ele a conhecer o que existe de novo, o que existe de antigo, como ele vai tratar tudo isso. Se ele tem a sua coleção de vinil, se ele não tem, se ele é um fã de fita magnética, se ele quer partir para um novo conceito aí usando o site do HD Tracks, ou se ele tem um monte de CD, ele quer ripar isso para ficar num servidor para a casa inteira ou escutar, a gente tem que ter respostas para isso. Né? E isso é o que dá valor ao nosso equipamento de qualidade. De modo que, então, nós temos que valorizar a solução e não só os aparelhos. Em áudio, a gente comete muito esse erro. Né? A gente instala equipamentos de alto valor agregado e espera que o cliente descubra como esses equipamentos vão cantar sozinhos. Né? E é justamente o que nós estamos tentando concluir, que para justificar o custo das tecnologias que estão lá dentro,
não tem jeito, a gente vai ter que explicar para o cliente que essas tecnologias existem, né? Ou a gente abre mão delas e volta ao passado, volta a ter aparelhos mais simples, ou então a gente tem que explicar para o cliente por que certos aparelhos têm certo custo. E a única maneira disso é dar utilidade a essas tecnologias, né? Bom, em termos de áudio, nós temos o áudio digital, o analógico, e hoje se tem um conceito um pouco mais recente aí. A partir de 1999 começou a se discutir de uma maneira mais clara o que seria áudio de alta definição. Só que diante do áudio de alta definição, né, como eu disse, existe uma guerra de formatos. Então todos esses formatos que estão aí, né, obviamente que o AAC, o MP3, eles não são de alta definição, mas isso é essencialmente o que existe no mercado hoje. É o que está disponível agora no início de 2015. Para tanto áudio música como áudio filmes. A questão é que tudo isso é uma grande sopa de letrinhas que nós, especialistas, não entendemos às vezes. Então, o que dirá o consumidor? E o nosso aparelho, ele está preparado para entender, se não todas, a maioria dessas tecnologias. Ou seja, isso é custo que está dentro do aparelho, né? Então nós temos que transformar esse custo em benefício. Então, aonde que estaria presente esse áudio aí de alta definição? Ele pode estar presente somente em música, estúdio, ao vivo, ou como parte de um conteúdo de vídeo, filmes, shows, games. Aqui, obviamente, nós estamos fazendo até uma certa extrapolação, é a nossa proposta. Nós vamos falar só de high-res áudio para música, né? O áudio de alta qualidade está presente nos filmes e ele merece ser analisado também. É lógico que o audiófilo, a gente pegar aquele cliente que é muito chato, que é muito exigente para testar, para calibrar o equipamento, para verificar como realmente toca, ele vai sempre usar o estúdio como referência, porque o ao vivo, os ecos do som ao vivo têm interferência na percepção pela qualidade. Então, o cliente mais exigente, ele sempre vai querer uma gravação de estúdio. Por outro lado, né, a gente sabe que em áudio de alta qualidade, se a gente for falar ele como parte de um vídeo, não existe tanto essa prerrogativa. Tanto para filmes como para show, e mais recentemente para games, a importância do áudio dentro de um conteúdo de imagem, ela é fundamental, né? O game é mais recente, mas hoje a preocupação de áudio de alta qualidade em games é tão grande que se coloca, por exemplo, orquestras para compor mídia, né, dos jogos. Muitos jogos têm depois a sua versão de soundtrack lançada em CD, por exemplo. Então, a realidade é que hoje qualquer conteúdo de vídeo, o áudio carregado tem uma importância muito grande. E se a gente for tentar entender a nossa caixa acústica, por onde começa a nossa boa música, ela começa realmente pela caixa acústica. Não tem como a gente pensar em um bom receiver, bom amplificador, bom áudio, sem uma boa caixa. Talvez as pessoas não conheçam que normalmente toda caixa tem pelo menos duas vias ou 3 vias, as boas caixas. Por quê? Porque o falante ele tem uma dificuldade de reproduzir todo o espectro, né? A gente divide as ondas em baixa, que são os graves. Normalmente quem faz isso é o grandão lá, que é o woofer. As altas, normalmente o tweeter, os tons agudos. E os médios é os médios mesmo, é o mid, né? Agora, poderia ter só duas caixas, tweeter e woofer? Sim. Então, por que muitas vezes a gente agrega falantes que fazem frequências medianas entre tweeter e woofer? Porque o mid é a voz humana, é praticamente tudo que a gente ouve. O grosso da nossa audição está aqui. Então, para detalhar mais essa informação, muitas vezes se coloca o mid, né? E a carinha da onda, é interessante a gente ter uma noção que a onda grave é essa onda longa, esticada, e que aí à medida que a gente vai subindo as frequências, né, indo para alta frequência, a repetição da ondinha vai ficando mais intensa, por isso alta frequência, né? E isso é a ideia básica do princípio de qualquer caixa acústica. Por que é dividida dessa forma? Pela necessidade da gente representar essas frequências.
essas frequências, né, dentro do nosso aparelho, elas vão virar um sinal analógico ou digital. O analógico é contínuo, é uma linha. O digital são pedacinhos, são fragmentos, né? A ideia do digital é muito aquela coisa do 0 e 1, dos bits. Então, por isso os pedacinhos. Agora, o nosso áudio, que é produzido pela caixa, que é produzido pela minha voz, ele é mecânico, né? Ele é uma propagação de ar, essencialmente isso. Não existe isso dentro de um aparelho. Não temos como fazer isso. Então, o que é o tal do analógico? Se fala tanto, o analógico é bom, o analógico é isso. O analógico é nada mais que um sinal elétrico, né? O que corre ali nas veias do nosso amplificador é um sinal elétrico, que mais recentemente ele também pode ser transportado de uma maneira digital. É apenas isso. Então vamos pensar lá a nossa ondinha, não importa se é uma grave, se é uma aguda, em analógico. Quando a gente tenta converter ela para uma ideia digital, ela virou pedacinhos. Esses pedacinhos nada mais são que os zeros e um lá, os sinais binários. A gente chama isso, por exemplo, nas gravações de CD de sinal PCM, mas é a nossa codificação 0 e 1. Então, o que acontece? Basicamente, a ideia do áudio digital é pegar amostras. Eu tenho aqui a minha curva musical, tal, e aí eu quero digitalizar isso. Eu vou pegando pedacinho, 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 pedacinho. O nome, digamos, científico de pedacinho é amostras, né? E aí toda a polêmica do áudio digital sempre girou em torno de quantas amostras pegar, quais os cuidados que eu tenho em amostras, por exemplo, que a curva de áudio dá essa viradinha, com que frequência eu pego, como é que funciona isso, já que a amostra não é o todo, né? Como é que a gente faz isso? Então, a ideia do áudio digital sempre se faz por amostragem. Muitas pessoas acham que isso é uma ideia nova, que é uma aventura da tecnologia ou dos marqueteiros que querem vender áudio. Na verdade, não. Nós temos quase 100 anos de desenvolvimento de áudio digital, a partir do Nyquist, em 1928, e pelo Fletcher, de 1933. Lógico que tem outros engenheiros envolvidos, mas esses dois talvez tenham trabalhos já muito antigos, né, que ajudaram a criar o áudio digital. Coloquei essas telas aqui para mostrar exatamente isso, né? Existe toda uma história de comprometimento de engenheiros e pesquisadores para que esse áudio digital aconteça. Então ele não é uma aventura de marketing, não é mais uma jogada de vendas, né? Ele está evoluindo continuamente aí há quase 100 anos já. Bom, o Nyquist ele colaborou da seguinte forma, né? Ele ficou estudando essa ondinha sonora. Se vocês olharem aqui, vamos imaginar que esse amarelinho aqui, essa ondinha amarela que se repete bastante, tem uma alta frequência, né? Vamos imaginar que ela é um pulso sonoro. Os verdinhos são as amostrinhas que ele foi pegando, tá vendo? Foi pegando, pegando, pegando. A hora que ele tentou reconstruir a onda, virou esse azul. É isso que ele, digamos, interpolou, que ele imaginou. Ou seja, a ondinha que ele reconstruiu em azul não tem nada a ver com a amarela. Ficou horrível, né? Só que, ó, lógico, ele não ficou satisfeito com isso, continuou estudando, brincando de pegar amostras. E ele descobriu uma equação matemática ridiculamente simples, que se chama a teoria da amostragem. Ele descobriu que para você pegar um número de amostrinhas legal para representar essa ondinha, você tem que pegar o número de amostras tem que ser no mínimo o dobro do tamanho da onda, da amplitude da onda, né? Parece algo muito físico, muito teórico, mas não é. É extremamente simples, né? É o dobro do tamanho da onda, o dobro da amplitude da onda. Bom, vamos guardar a informação aqui do Nyquist e vamos para o lado de cá, para o Fletcher. Fletcher é talvez o maior engenheiro de áudio da história e inventou o som estéreo, né? Então ele deu muitas contribuições para o áudio. Uma contribuição dele, que ele fez junto com o Munson, foram as curvas de audiometria, que estão aqui. O que é curva de audiometria? É o que a gente ouve, né? A gente está muito acostumado a falar, o ser humano ouve de 20 Hz a 20 mil Hz. Algumas pessoas falam, em vez de 20 mil Hz, 20 kHz, né?
equivale a 1000 metros, 1 quilômetro. Muito bem. Então, todo mundo já ouviu falar dessa história, 20 mil. Foi ele que desenvolveu com o Munson, né? Foi o primeiro a aferir isso cientificamente. Vai falar, bom, que tem a ver isso com áudio digital? Bom, se a gente ouve até 20 mil Hz, quer dizer que a nossa amplitude, a amplitude do nosso ouvido é 20 mil Hz ou 20 kHz. Então a audição humana é assim, ou seja, ele deu o número que o Nyquist precisava. E com isso, a gente descobriu então que a gente tem que pegar o dobro, né, da amplitude, o dobro do que se ouve no caso, então nós precisamos medir pelo menos 40 kHz. Né? Eles somando o conhecimento desses dois caras, a gente sabe que o número de amostrinhas são de 40 kHz, que é o dobro, né? 40 kHz. E aí estão colocados os dois falantes, por quê? Porque percebeu-se que essas amostrinhas têm que ser em estéreo. O que eu acho que cientificamente não precisa ser nem discutido, porque se nós estamos de dois ouvidos, né? Acho que a percepção estereofônica é um conceito muito natural. Então ele descobriu as amostrinhas, né? Aí, muitos e muitos anos depois, duas empresas se uniram para realmente tirar a tecnologia digital das pranchetas, né? A Sony, na época, em 1981, dominava uma tecnologia de dados, né? De como armazenar o processamento digital. E a Philips, a tecnologia de leitura, uma tecnologia baseada em laser. Se vocês verem aí, à esquerda está justamente o presidente da Sony na época, à direita está o presidente da Philips da época. E eles proporam na IFA de 81 o padrão digital. Contrataram na época o Karajan para fazer a publicidade, para analisar o sistema, para testar o sistema. Né? Isso teve uma repercussão muito grande porque mudou muito o conceito de áudio. Né? Isso surgiu em oposição à nossa era analógica. A era analógica foi criada 100 anos antes do CD. Através do vinil, né? Nós temos aqui um vinil, um CD. E aqui uma picape, enfim, um tocador de discos da Onkyo de 1980. Né? Bastante conceituado, inclusive, na época. Agora, por que eles proporam criar o padrão digital? Muitas pessoas falam que o padrão digital foi criado para ter uma suprema qualidade, mas não foi isso a princípio. Quais que eram os problemas do nosso vinil? Eles existem até hoje. Ele é difícil de transportar, difícil de guardar, ele é frágil, caiu no chão já quebra, não funciona dentro de um carro, não é algo portátil. Então, a proposta da era digital foi tentar, a princípio, resolver esses problemas. Claro que o vinil tem suas vantagens até hoje. Ele é linear e estável, porque não tem amostras, ele é contínuo, dos 20 aos 20 mil Hz. Ele é capaz de registrar detalhes com uma precisão impecável. A gente vai ver que no digital, às vezes na nossa virada de curva lá da ondinha sonora, a gente perde detalhe. E queira ou não, nós estamos falando de uma tecnologia que foi criada em 1888, o gramofone. Então são mais de 100 anos de desenvolvimento, né? E é lógico que tecnologias assim são maduras. Agora, se a gente voltar a nossa ideia aqui, nós vamos ver que a própria Onkyo, em 1982, já aderiu e lançou aí um tocador de CD bastante sofisticado para a época. E aqui a gente vê uma foto, né, um anúncio de revista, de jornal da época da Sony, que mostra essa questão da era digital. Né? A proposta era dar qualidade, sim, mas a gente tinha um problema maior. Aí nessa foto a gente vê, né, um CD de carro, que no vinil era impossível, e um Walkman de CD. Então, propostas que o vinil não conseguia atender. Então, a primeira questão do áudio digital foi nos prover acessibilidade. Bom, essa estrutura do vinil, então, ela é uma estrutura essencialmente linear, que se opõe, então, à estrutura de dados de um CD. A estrutura de dados de um CD ela tem esse nome linear, mas ela é essencialmente uma codificação de pulsos, de pedaços digitais. Né? Até hoje,
o LPCM, ou muitas vezes dito só PCM, ele é o padrão de áudio digital. Ele é muito importante, ele é a linguagem universal digital nossa. Por exemplo, se você tiver lá um Blu-ray e você quer ligar ele no seu receiver, a melhor experiência de áudio seria usando o seu codec Dolby, o seu codec DTS. Né? Você coloca lá o Blu-ray e ouve um Dolby True HD, o DTS Master Audio, etc. Agora, se por alguma razão não houver compatibilidade entre receiver e Blu-ray, for um receiver mais antigo ou qualquer coisa assim, automaticamente a melhor solução vai ser portar o sinal em LPCM, que é esse pulso de 0 e 1. Então, até hoje, o LPCM é importante para nós, porque numa questão de incompatibilidade entre aparelhos que não tem, digamos, um último codec, a gente vai falar em LPCM, que é basicamente um pulso de 0 em 1, que também não é novidade na praça, foi criado pelo Alec Reeves em 1937. Então, todas essas tecnologias digitais, elas têm um antigo desenvolvimento e estão, a partir dessa década, ganhando realmente maturidade. Então, o áudio digital não é novidade. Bom, surgiu aí, como nós vimos pelo desenvolvimento Sony Philips, o chamado Compact Disc Digital Audio. O que é ele, afinal? Ele é um tal de LPCM, e vocês vão verificar isso nas capinhas de CD com frequência, de 16 bits 44.1 kHz. O que é isso exatamente? O que é essa ideia? Essa é a resolução do CD. Então 16 bits é a nossa resolução e 44.1 são as nossas amostrinhas, são as nossas amostragens, né? Como é que a gente entende então a qualidade de áudio? Finalmente vamos entender isso. Bom, imagine aí o sinal roxinho tracejado como os bits, como a resolução do áudio. E o verde como os kilohertz, como as amostras. Vamos desenhar então uma curva de áudio para a gente entender. Aqui temos um sinal contínuo, bem arredondado, é um sinal analógico. E vamos supor o seguinte, vamos pegar amostras com uma frequência. Passa um tempinho, pega, passa um tempinho, pega. São essas colunas verdes. E aí, quais as possibilidades? Né? Em termos de, fazendo uma analogia com imagem, a gente tem a quantidade de cores. Então, quantas cores? Né? Se eu tiver uma caixa de lápis de 8 cores, eu vou ter menos possibilidades do que uma de 36. Então, isso aqui, 1, 2, 3 são as nossas possibilidades. É a nossa resolução. Podemos entender também, se não quiser usar a analogia com cores, podemos entender como tons de música, como tons. Né? Quantos tons eu tenho chance de pegar? Né? Obviamente, quanto mais tons eu me disponibilizo a pegar, mais complexo fica a minha conta aqui. Então, na hora que eu digitalizo essa informação, ela vira essa onda quadradona. Quer dizer, o sinal digital aqui é bem diferente da realidade. Agora, vamos imaginar que eu resolva pegar as amostrinhas com mais frequência. Tá vendo? Ó? Passou menos tempo, opa, peguei, ficou mais rápido. E as possibilidades, esses tons, essa caixa de lápis de cor, ou esses tonzinhos de música, eu estou pegando ele, estou dando mais possibilidades, estou sendo mais detalhista, né? Tendo mais resolução, portanto. Então aumentei os dois. Se eu digitalizar, o sinal, a deformação do sinal digital já não é tão grande, já ficou um pouco mais próxima. Este é o conceito que a gente vai ver sempre em filme, em mídia, de resolução e amostragem. É algo que a gente sempre está mexendo e nunca para entender. Então acho que é interessante que quem conheça áudio, conheça a resolução e a amostragem do nosso áudio. Né? A gente se preocupa tanto com resolução de imagem e ignora do áudio. Né? Então, lógico que com os anos, não é, as empresas tentaram evoluir essa qualidade de áudio, tentaram melhorar essa amostragem, essa resolução do CD, melhorando esses itens, criando os algoritmos melhores, por exemplo, Dolby DTS. O que é isso? É uma matemática toda para carregar mais informação
e ter o conteúdo musical convertido em uma conta matemática, mas que não perca a qualidade. E o aliasing é a história, por exemplo, da curva da onda que muda e aí você não sabe para onde ela vai. Então, isso é tratar o aliasing, mais ou menos seria isso. O noising é o ruído, principalmente em alta frequência ele aparece. Então, houve uma evolução, as empresas trabalharam nisso. Até que em 1999, até por uma questão que havia já caído a patente do CD, a Sony e a Philips precisavam de uma nova solução, para o seu faturamento, elas proporam o Super Áudio CD. O Super Áudio CD, sim, ele tentou resolver os problemas que faltavam, né? O CD resolveu aqueles problemas que nós colocamos e agora a ideia era, bom, vamos fazer um padrão então que enfrente a questão do vinil, que ele seja um digital que ganhe do vinil nos itens de ser detalhista, de ser estável, de ser linear. Quer dizer, vamos fazer algo que é melhor que o vinil em todos os aspectos. Só que havia um problema nos anos 90, né? E na verdade isso é algo que acontece até hoje. A questão é que na era digital a fase da acessibilidade vem antes da qualidade. De modo que não adianta a gente criar um super formato de áudio se a gente não ponderar como o consumidor vai resolver as questões de custo de armazenamento, como a indústria fonográfica vai fazer com a edição ou o processamento disso, que no caso do Super Áudio, quando ele foi criado, era caríssimo, ou como a gente vai transportar, né? Então, todo padrão digital, inclusive para os nossos projetos, a gente tem que tornar a música e o filme acessível e depois ele ser bom, né? Atendida a acessibilidade, a gente se preocupa com qualidade. E como é que a gente vê essa dificuldade que houve no passado de tornar o HD áudio acessível? Pelo próprio bitrate, né? Todo mundo já copiou para um amigo, já pegou de um amigo um MP3 e aí teve aquela conversa, olha, esse MP3 está muito bem gravado, tá 320 kilobytes, é isso? Então, tem o MP3 128, 320, etc. Isso é a taxa com que ele foi gravado. Lógico que quanto maior essa taxa, melhor vai ser. Os padrões HD áudio têm taxas muito, muito elevadas. Nós estamos vendo eles aqui. O CD, que nem HD áudio você vê que é para lá de 1400, quer dizer, bem mais que um MP3. Se a gente olhar o Super Áudio, que é o padrão que nós falamos que efetivamente tenta ser melhor que o vinil, ele já é mais de 5600. Dois formatos abaixo aí, o DXD é um formato de estúdio, que agora está se tornando acessível diretamente ao consumidor. Já ocupa bem mais. O DSD 512 é um formato estado da arte. Se a gente fizer a conta aí, 361.000, quer dizer que ele ocupa mais de 1000 vezes o espaço em disco que o MP3. Em formatos desse tipo, tem um custo de manipulação, edição e tudo mais muito alto. Será que eles são acessíveis? Bom, se a gente pensar em 1993, quando se começou a propor padrões de áudio de mais qualidade com CD, já que todo mundo falava que o vinil, em 1900, alguma coisa estava errada, que o vinil era melhor que o CD, né? Então começou a se falar temos que melhorar o áudio digital. Só que era um problema. Cada gigabyte custava $1000, né? Era pesado. Se a gente olhar aqui no topo da curva, em 82 a 81, 1 GB custava $1 milhão. O custo do HD foi caindo com o tempo, né? Esse é um gráfico de custo de HD. Então, em 1993, como é que o mercado resolveu isso? Patenteando o MP3, que no começo só tinha 64 kilobytes. Ele era pequenininho, ele era muito econômico. Aí, conforme as coisas foram melhorando, o MP3 também melhorou e chegou a 320. Mas de longe ele não chega nem perto de um bitrate de CD, que é considerado, para os padrões de hoje, baixa qualidade de áudio. Bom, por que o MP3 ele é ruim? O que a gente perde gravando um arquivo tão pequeno? Internamente, o MP3 só tem 22 kHz. A gente olha na leitura do arquivo mas ele faz um tipo de upsampling, ele dobra a informação, mas internamente ele só é 22. Então ele não atende nem ao teorema de Nyquist que nós já vimos. Nas viradas lá dos graves, né, o grave ele é uma onda muito
muito irregular, muito deformada, ela não é bonitinha, não é uma senoide bonitinha. Também há deformação. E fora que para economizar espaço eles jogam tudo que é agudo, né? Tudo que está acima de 16 mil Hz fora. Só que muitas pessoas ouvem o MP3 e falam, pá, mas o MP3 é razoável, ele me dá uma informação legal, né? Provavelmente essas pessoas nunca ouviram um CD muito bem gravado, ou nunca ouviram um super áudio, ou nunca tiveram diante de um conjunto acústico bacana. O que acontece com o MP3? Ele é um milagre? Não. Ele é um arranjo matemático. Se a gente olhar isso aqui, é a tal curva do Fetcher lá, a audimetria. Então, isso aqui é a audição humana, tá vendo? 20 mil Hz. E a gente vê que a gente é meio surdo em frequências muito baixas e meio surdo em frequências muito altas. Como eu falei no começo, a gente é bom de escutar médios, ó, 1000 Hz, a gente a quase 0 dB, a gente ouve, né? A gente ouve bem aí nesses médios. Quando a gente vai aumentando, né, baixando ou aumentando as frequências, a gente vai ficando meio surdo. Os caras sabiam disso. E o que o pessoal do MP3 fez? Falou, bom, vamos encodar, vamos gravar o que o ser humano ouve mais, né? E aí eles encodaram dentro do MP3 essa nuvem vermelha. É mais ou menos essa a ideia. Desprezando todas as frequências mais altas, mais baixas, coisas que têm uma dinâmica de volume maior, e aí se concentraram nessa nuvem. Então, todo o detalhe da música, os agudos, a precisão dos graves, a sobreposição de harmônicos, tudo isso é jogado fora, né? A questão é que talvez o consumidor não tenha sido submetido ao de usos melhores, né? Mas, de qualquer maneira, isso foi bom porque permitiu a revolução com o iPod, com o MP3 Player, do Napster e etc. Né? Mas a gente tem que dizer que o MP3, na verdade, então é um falso milagre. Hoje, né, se a gente entrar no site lá da Amazon, a gente vai ver que um gigabyte está custando 3 centavos de dólar. Uma redução astronômica, né? De 80 era 1 milhão, caiu para 1.000, agora caiu para 3 centavos, né? Para 30 centavos, né, de dólar. Esses 30 centavos provam para nós que agora é possível a gente melhorar o padrão de áudio, é possível a gente ir para um padrão de HD áudio. E o que seria HD áudio então? Qual é a definição disso que nós estamos propondo? Tem 3 definições. A ideia é a gente recriar a audição humana, reproduzir completamente essa audiometria. Por que não? Né? Criar aparelhos de áudio que são capazes disso. Existe uma definição mais filosófica. A Sony adota essa definição. Reproduzir a música como o artista criou. Mas isso justamente não é prático. Então hoje se adota essa outra definição também. Tudo que é melhor que um CD. A gente usa o CD como um divisor de águas, até em analogia com qualidades de vídeo, né? A gente tem na área de vídeo as coisas são mais bem divididas. E existe uma tendência tecnológica, como eu mostrei lá no caso do DXD, que é entregar ao consumidor a matriz de estúdio. Nós estamos caminhando a passos largos para isso. Eu não vou precisar mais fazer downgrade da gravação de estúdio. Eu pego o estúdio, gravo, coloco ele na internet e o consumidor vai beber diretamente daquela fonte, né? E aí a gente não tem mais essa coisa de ficar baixando qualidade de arquivo para o consumidor pegar. Então a ideia de tudo que nós estamos falando agora, ela se resume em que nós estamos tentando então, pela primeira vez, levar ao consumidor uma era de áudio digital acessível. O que seria isso? A gente ter, então, a história dos 20 aos 20 mil Hz, que é a nossa curva lá de audiometria, finalmente acessível ao consumidor. Ter a informação auditiva, musical ou dos filmes para o nosso consumidor. E a partir de agora nós vamos mostrar então o que é High Resolution Audio efetivamente. Eu quero propor uma brincadeira com vocês, onde eu vou colocar todos os conceitos de High Resolution, vou explicá-los e eles vão ser os nossos argumentos de venda para a High Resolution.
né? Então eu vou armazenando eles, vão fazer essa caixinha aqui da direita como argumentos. Vamos discutir aí os prós e contras de cada um deles. Por que HD áudio pode ser interessante? A primeira questão são as frequências de áudio. E essa é a questão mais polêmica, por isso que eu já vou discutir ela logo de cara. Se a gente pegar o CD, né, ele tem esse range de frequências, né? Ele vai de 20 a 22 mil Hz, um pouquinho mais que a audição humana. Alguns estudos mostram em pessoas que talvez tenham o tal do ouvido de ouro, que passam um pouquinho 20 mil Hz, pelo menos na juventude. Então o CD cobre isso. O Hi-Res, ele potencialmente vai até 100 mil Hz, né? Ele é bem mais amplo. Quando a gente compara, então, o MP3, olha como ele é degradado, né? 50, 16 mil. O vinil, ele é exatamente a audição humana, 20 mil. O CD, um pouquinho mais, 22 mil. E o Hi-Res Audio, na sua melhor forma, que é o DSD, pode atingir 100 mil Hz. Aí vão vir a grande polêmica. Horas, se o ser humano ouve isso aqui, que é os 20 mil, para que amostrar até 100 mil Hz? Qual é a vantagem? Isso não é um peso morto? Na verdade, não. O argumento principal é o seguinte. Imagina o seguinte, se eu fizer o corte musical, o corte das frequências a 20 mil Hz, eu corro o risco de perder um detalhe aqui no final. Então, eu acho que até o bom senso mostra que se eu alongar um pouco a informação acima dos 20 mil Hz, as altas frequências que a gente escuta vão ser melhor representadas. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é um pouquinho mais delicado. Vamos dizer o seguinte. Você está ouvindo uma banda tocar? Essa banda, os instrumentos musicais produzem frequências ultrassônicas, produzem uma informação que a gente não escuta. Agora imagina quando essa banda tocar, quando os harmônicos, dois ultrassônicos somados de um violino, um violoncelo, não sei o que mais, eles somados eles geram uma informação audível. É o que a gente chama de harmônico de terceira ordem. Então, por exemplo, dois instrumentos musicais produzindo, sei lá, sinais aí de 30, 50 mil Hz, eles de repente essa soma pode gerar algo audível. Isso quando a gente está lá no concerto, na sala de espetáculos, no show ao vivo, ou numa sala com jazz, com música clássica, não importa. Isso vai acontecer. A informação musical vai ser completada pela soma de ultrassônicos que se tornam audíveis. Então, por isso a razão da gente amostrar até 100 mil Hz. Né? A questão polêmica que gira em torno disso é a seguinte, que qual é esse ultrassônico que a gente deve amostrar? Qual é esse limite? É 30 mil, 50 mil, 100 mil. Não existe ainda, fato, um consenso quanto a isso. Principalmente porque quando a gente grava nesse formato de alta definição chamado DSD, existe um risco de surgirem ruídos, né? Esses ruídos são muito difíceis de tratar e controlar, porque imagina, a gente não ouve. E os equipamentos de áudio para monitorar ruídos ultrassônicos, vamos dizer a 60, 80 mil Hz, eles ainda são novos, é uma tecnologia que ainda está sendo evoluída. Então os críticos dessa amostragem a 100 mil Hz dizem isso, poxa, ok, eu posso ter uma soma de harmônicos aí de instrumentos musicais que me ajude, mas e os ruídos? Como é que eu trato isso? Então assim, é uma questão que está sendo desenvolvida. O que eu argumentaria para os céticos aí das frequências acima de 20 mil Hz é o seguinte. Hoje já é uma realidade das caixas acústicas hi-fi e high-end que elas reproduzam até 30, algumas delas 40, 50 mil Hz. Né? Isso já é real. E há benefícios. A gente ouvindo esses equipamentos, a gente percebe
um som mais pleno e mais agradável, com caixas que cortam a 35, 50 mil Hz. Então já é aceito pelo mercado que houve uma expansão das frequências sonoras. Se a gente falasse isso há 30 anos, que a gente podia ter músicas reproduzidas aí a 35, 40 mil Hz, o mercado ia falar, não, isso é absurdo, isso não serve para nada, isso é loucura. Mas fato é que hoje nós estamos com conjuntos acústicos aí reproduzindo 30, 40 mil Hz. Né? Só que agora se propõe que vá até 100 mil, e estão dizendo de novo que é um absurdo. Então, assim, essa fronteira das frequências ultrassônicas, ela está sendo jogada para frente ao longo dos anos. O limite final realmente que é o ponto de polêmica. Mas o que todo o mercado aceita é que realmente é legal a gente gravar acima de 20 mil Hz. Enquanto esse limite, se vai se chegar num acordo daqui a alguns anos que vai ser 40 mil, 60 mil ou 100 mil, isso não está definido ainda. Né? O padrão High Resolution, ele a princípio propõe 100 mil Hz. Né? Mas de qualquer maneira, então o que a gente pode dizer como consenso é que é sim legal amostrar acima de 20 mil. O que é legal dizer também é que o amplificador da Onkyo, que é o Wide Ramp Amp Technology, ele está preparado para fazer o PES de 100 mil Hz. Então, quer dizer, nós já estamos hoje prontos para isso. Portanto, então, este é o primeiro argumento do áudio de alta definição, que supera todos os outros padrões, inclusive vinil. Nós temos uma largura de banda ultra wide, é a frequência da música real, né, que contempla sons ultrassônicos. Então é legal a gente amostrar até acima dos 20 mil Hz. Se a gente para em 100 mil ou um pouco antes, isso a gente deixa para os engenheiros discutirem. Mas uma frequência ultra wide, ou seja, acima de 20 mil Hz, ela é legal. Um outro argumento que a gente tem como pró para o High Resolution Audio seria a resposta dinâmica. O que é a resposta dinâmica? É a variação dos volumes, é o quanto toca alto ou baixo a minha música e eu representar toda essa riqueza. Por exemplo, tem uma banda lá tocando ao vivo, o baterista, antes de começar a música, ele sem querer ele dá uma encostadinha na baqueta no prato, faz um som mínimo, mas isso é registrado na gravação. E aí, por outro lado, tem aquela parte que a banda está descendo porrada em cima de toda a bateria, o guitarrista também está tocando pesado, todo mundo pesado, e esse volume, esse preenchimento mais forte da música também se faz reproduzir. Essa é a resposta dinâmica. Cada mídia nossa tem uma resposta dinâmica dela mesma. A música ao vivo, em toda a sua riqueza de detalhes, ela é equivalente à nossa própria audição, ela é 120 dB. Né? Ela é riquíssima em sons, às vezes muito baixos, quase inaudíveis, e sons, dependendo obviamente da banda, do concerto, né? Que são muito altos. O único sistema que é capaz de representar a música exatamente ao vivo é o HD Audio, na sua forma de DSD. Os demais têm alguma perda. O tape é 50, o vinil é 65, o CD já é melhor, é 90. E essa dinâmica é volume mesmo, é a intensidade sonora, tanto é que ela é medida em decibéis. E aí a gente vai ter até uma questão, talvez que se pense, bom, então o vinil ele perde estrondosamente para o HD Audio, porque é 65. Aí eu até argumentaria nesse caso a favor do vinil da seguinte forma. O que acontece com o vinil? O vinil realmente ele grava só uma dinâmica de 65, mas é aquela coisa, são 100 anos de desenvolvimento de tecnologia onde eles aprenderam a gravar toda a riqueza musical a 120 dB e aí eles sabem compactar, comprimir essa informação em 65. A gente chama isso de compressão, normalização dinâmica. A Adobe é uma das empresas que desenvolveu muito isso, né? Então a gente consegue fazer o 120 caber dentro do 65 com uma razoável qualidade. É por isso que o vinil às vezes ele é tão agradável, ele é tão macio, ele mantém uma sensação de quente, mas sem ser muito abrupto, tal, em nome desta compressão,
que traz uma qualidade de áudio legal, mas obviamente ela não corresponde totalmente com a realidade. Então, estou aqui advogando em favor do vinil, mas apresentando uma limitação que foi bem contornada em função dos anos de tecnologia. A gente poderia dizer a mesma coisa do CD. O CD ele já era para ser muito melhor que o vinil nesse aspecto. Só que assim, nós tivemos um grave problema na evolução do CD. Durante os anos 80, 90, nunca se fez uso dessa resposta dinâmica que o CD poderia oferecer. Se continuou gravando dentro da técnica que era dominada, que era até os 65 dBs, coisas desse tipo. Atualmente, né, a indústria fonográfica, muitas pessoas gravam o CD na faixa de 90 dB, mas não é para dar riqueza de tons de música baixinhos e tons pesados, altos. Não. É para gravar tudo a quente, gravar todos os volumes muito alto. A gente chama essa técnica de gravação a quente ou CD lounge. O que eles fazem? Eles gravam tudo num volume muito alto. E aí aqueles tonzinhos baixos são jogados fora. Isso é uma técnica de dar a sensação que o CD ele é porradão, ele tem uma sensação de batida muito forte, justamente por isso que a ideia é de quente. Você mantém o tempo inteiro um volume alto e deforma o CD. A resposta dinâmica, portanto, dos CDs da nossa época é péssima, uma porcaria. A indústria fonográfica está destruindo a qualidade que o CD teve um dia com essa metodologia de gravação. A gente vai mostrar isso da seguinte forma. Como é que os caras gravam CD atualmente? A maioria. Eles pegam a informação, ao invés de aproveitar os 90 dBs que o CD tem, eles gravam com as técnicas lá que foram muito bem feitas na época do vinil, numa faixa de 50, por exemplo. Só que aí o CD oferece 90. E o que eles fazem? Eles esticam a informação para 90. Então, provavelmente todos vocês já mexeram no Photoshop, algum programa de imagem, que você estica a imagem, ela fica espichada. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu peguei a imagem de áudio, a informação do áudio, e estiquei. Então gravei com um range de 50 e na hora de prensar lá meu CD, estiquei na marra até 90. O que acontece? Até aqueles tonzinhos ultra baixos, o resvalar da baqueta sem querer no prato, vai dá um estourão. Quer dizer, a música é totalmente deformada, a informação musical fica totalmente deteriorada. Porque a ideia dá uma sensação de quente, de batida pesada o tempo inteiro. Né? É um pancadão. É um pancadão sem fidelidade acústica alguma. Então, infelizmente, a vantagem que o CD teria foi perdida com esse artifício. Para vocês terem ideia, isso então vai gerar desinformação, uma distorção total, um verdadeiro lixo musical. Né? Os tons baixos são muito deformados, os altos eles saem completamente do espectro e isso acabou deteriorando o CD. Por isso que a geração atual se filia tanto ao vinil como referência de qualidade, porque o CD ele é totalmente deteriorado. Se a gente vê, aí tem uma música do Metallica gravada em vinil e em CD em 1988. Essa música ela foi remasterizada em 2008 com essa técnica de CD gravada quente. Quando a gente olha, quer dizer, a gravação de 1988, ela tem um espectro visível, tons altos e baixos dentro da escala. Essa aqui não, essa aqui ó, é tudo estourado, tudo foge à escala. Quer dizer, é uma gravação que é pancadão o tempo inteiro e distorção o tempo inteiro. Então, na verdade, infelizmente, a gente não pode atestar que o CD faz bom uso dessa resposta dinâmica. Agora, no caso do Hi-Res Audio, né, os estúdios têm tido, pelo menos até o momento, o compromisso de gravar corretamente. Né? Quem procura HD áudio, procura qualidade. Há essa associação. Então, aquela técnica absurda não é usada. Então, efetivamente, eu consigo ter uma resposta dinâmica do 0 ao 120
para a riqueza dos volumes altos e baixos e o ultra wide que está aqui embaixo, né? E efetivamente então eu supero até o CD e o vinil e todas as outras mídias. Detalhe é que os amplificadores Onkyo também estão preparados para essa tecnologia. E aí a gente então conclui que nós temos então com o HD áudio uma melhor dinâmica. E o que é melhor dinâmica? É a energia da música, mas também a sutileza da música. As batidas, mesmo sutis, e as batidas mais fortes vão estar presentes, como numa gravação ao vivo. Essa é a ideia. Outro argumento que nós podemos colocar, o maior bitrate. Né? Nós falamos de bitrate, que o áudio nosso aqui ele sofre menor compactação. Qual é o grande benefício de compactar menos o áudio? Né? Na minha opinião, pelos testes que eu verifiquei, é que nós temos uma melhor imagem. Né? Os dados eles ficam mais livres, a informação musical é mais precisa, mais representada. Isso dá uma melhor imagem. Quer dizer, a gente consegue compreender melhor o que está no canal esquerdo e no canal direito. Quando a gente ouve um CD gravado a quente, ouve, por exemplo, um MP3, não existe uma sensação espacial. Esquerdo e direito parece que são dois monos tocando junto, tocando pareado e acabou. Agora, à medida que a gente vai para mídias de alta definição, que tem aquele bitrate bem elevado, como a gente mostrou, essa imagem, essa espacialidade fica legal. E aí existe um conceito que é o chamado palco sonoro. A gente entende melhor a presença da banda que estava tocando ali. Trocando em miúdos, palco sonoro ele pode ser representado sim pela gravação do canal esquerdo e direito, mas também podem ter mídia surround. Né? Nenhuma outra mídia, por exemplo, no caso do tape, do vinil ou do CD, contemplou de maneira correta as gravações surround. E agora, então, no HD áudio a gente vai ter esse tipo de gravação também. O que seria então esse palco sonoro? É o palco da música mesmo, é os músicos lá tocando. Então esse bitrate ele vai me deixar uma orientação de que o pianista está à esquerda. Eu estou ouvindo ele à esquerda. O violoncelo e o baterista estão mais ou menos no meio. O sax aqui, os meus instrumentos de sopro estão à direita. Eu vou sentir esses músicos numa proporção espacial e com muito detalhe cada um deles. Seja no estéreo, seja no surround. Então este é o benefício do maior bitrate, é ter um áudio mais imersivo. Bom, você vai falar, qual a vantagem de ser mais imersivo? Eu tenho a sensação de estar lá, é a sensação de estar no local ouvindo a música. Esse é talvez um maior argumento do HD áudio. Agora, por que mais resolução? Por que a gente ter mais resolução de áudio? Ou melhorar os codecs, que é aquela conta matemática. O que a gente ganha com isso? Esse é o argumento de venda, vamos assim dizer, de HD áudio mais comum. A gente tem aquela ondinha analógica, a ondinha digital do CD pega amostras, de repente vem o hi-res e pega muito mais, então ele é muito mais detalhado. Né? Então isso é uma ideia muito empírica, né? É fácil de entender. Quanto mais amostras eu pego, melhor eu estou expressando o meu áudio. Ou aqui a gente tem então uma imagem de som mais borrada, menos nítida. Eu vou amostrando mais. Essa imagem está mais nítida. Essa é a ideia. Então pegar mais amostras e pegar mais possibilidades, ou seja, mais resolução, vai dar mais nitidez nos médios, que é onde a gente mais escuta. Então, e aí a gente dá um pau, dá um ganho imenso em relação ao MP3. E os graves são mais encorpados e precisos. Isso aqui, esse argumento graves mais encorpados e precisos, eu realmente coloco eles como experiência própria. Eu percebo que assim, a precisão, a postura, a colocação dos tons baixos
em high-res, ela é muito mais definida. Provavelmente por aquela questão que é difícil a gente representar uma curva. A curva dos graves, ela é meio desobediente, ela não é uma senoide bonita, né? Então acho que esse é um grande argumento também. Quando a gente aumenta essa resolução e essa amostragem, o médio é mais limpo e o grave é encorpado. Ele não é só aquele batistaca estourado, né? Com grande distorção. Ou, portanto, isso é um som mais rico em detalhes. Né? Aumentar a resolução de imagem dá detalhes, em áudio também. Ou seja, um som nítido e encorpado. Essas são as vantagens da gente ter High Resolution Audio. Né? Então, as 4 aí listadas, portanto. E aí, vamos evoluir então. Aí nós temos então a ideia do High Resolution Audio. Eu acho que um argumento que a gente pode dar em favor do High Resolution, para aqueles que se opõem, principalmente, é que se a gente olhar e ter um pouquinho de generosidade, nós vamos ver que todos esses padrões que estão aí na tela, eles de alguma forma querem melhorar o padrão de áudio e entrar em conceito de HD áudio. Mesmo coisas que a gente normalmente não associa à ideia, como Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS Master Audio. Esses padrões querem fazer isso. Né? E quando a gente critica a High Resolution Audio, a gente está indiretamente criticando todos esses padrões de mercado. O que é, do ponto de vista do formador de opinião ou do vendedor de áudio, um tiro no pé. A gente precisa tomar um certo cuidado ao fazer essa crítica, portanto. Agora, se a gente tentar confrontar o high-res, confrontar essa lista de argumentos aqui que a gente construiu contra o vinil, nós vamos ter uma comparação interessante. As pessoas que gostam de vinil, elas têm que ser respeitadas, mas a gente tem que colocar que a tendência tecnológica é o High Resolution. Embora nós respeitamos e damos em nossos aparelhos acesso à opção analógica. O vinil, ele tem mais de 100 anos de masterização. Então, queira ou não, muito desenvolvimento tecnológico, o que produz boas mídias. E queira ou não, existe o hábito sonoro. O vinil, pela sua própria construção de ter aquele range dinâmico de 60 a 65 dB, o limite de 20.000 kHz, ele tem um áudio muito macio, muito suave, muito preciso, uma sonoridade muito acústica. E as pessoas têm o hábito disso. Acham isso, portanto, agradável. Associam essa característica do vinil ao padrão de referência. Né? Embora nós tenhamos desse lado que talvez a realidade acústica esteja mais próxima ao High Resolution. Né? Existe também uma questão, portanto, de tradição e até de status, já que é prazeroso para muitos colecionar capinha, colecionar o próprio disco, isso tem um custo também maior que o próprio High-Res, então há uma questão até social aí nisso, né? Um fenômeno social que associa então a questão do vinil. Da mesma forma, se a gente tentar comparar com o CD, né? Algumas pessoas vão dizer, para que eu preciso de um padrão de áudio digital novo se o CD já atende aquele teorema de Nyquist? Por isso que eu, na verdade, quis explicar o teorema de Nyquist. Né? Parece que eu estou sendo super teórico, mas na verdade muitas pessoas vão chegar para nós e vão falar, High Resolution é besteira, porque o Nyquist disse que 40 kHz estava bom, para que eu preciso de mais? Então, esses são os argumentos que mostram por que a gente precisa de mais. E porque, queira ou não, né, eu diria assim, a gente tranquilizaria as pessoas que ninguém está desmentindo, né, o Nyquist, ninguém está ofendendo o que ele fez, o trabalho dele. Até porque o trabalho dele diz que o mínimo é 40 kHz, mas ele não pressupõe um máximo. Hoje nós estamos buscando esse máximo. Quanto ao máximo que se amostra com ganhos? Esta é a polêmica. Né? Então, eu diria dessa forma. O Nyquist estava certo e ele disse que esse era o mínimo. Agora nós estamos buscando o máximo. A partir de quanto que não faz a menor diferença a sensibilidade humana?
É isso que nós estamos buscando. E eu diria que 40 kHz não é o máximo, né? Pelos motivos já apresentados. A gente consegue perceber mais detalhes sim, sobretudo nos graves, nos médios. A gente tem um detalhismo que é interessante. Fora que o Hi-Res ele grava então as frequências ultrassônicas, que é uma informação totalmente nova. Né? Então é essa a ideia que a gente tem que ter aos opositores do Hi-Res pelo CD. Ao vinil, nós já apresentamos no slide anterior. Agora, a gente vai dizer às vezes, por que então, às vezes é difícil a gente perceber as vantagens do High Resolution? Por que algumas pessoas no começo não percebem? É hábito, sim. Muito da falta de percepção de High Res é hábito. Né? A gente se acostuma ao que é bom. Por exemplo, quem tiver TV 4K, assim que tiver acesso à mídia 4K, vai ficar dependente disso. E o Hi-Res ele não é diferente não, apesar de ser áudio. Mas claro que tem alguns fatores. Por exemplo, um gênero musical que tem uma riqueza de muitos instrumentos é legal para High Resolution, porque quanto mais instrumentos, mais complexo, mais o High Resolution vai fazer diferença. Também o nosso aparelho de som tem que estar preparado. De um modo geral, eu tenho percebido que, por exemplo, quando a gente tem caixa de piso, se essas caixas têm uma frequência um pouco mais wide, quer dizer, elas passam dos, vamos dizer, 20.000, 30.000 Hz, normalmente elas se soltam um pouco melhor. Ou quando são caixas pequenas, bem construídas, por exemplo, caixas de construção seladas ou similares aí, também é uma resposta bacana, né? Depende muito do projeto da caixa, né? Mas mesmo algumas caixas pequenas respondem bem à High Resolution. A outra questão, óbvio, a própria qualidade de gravação tem que atender ao Hi-Res. Não adianta a gente querer remasterizar uma coisa mal gravada ou a metodologia de gravação não ser legal. Né? E é lógico, o amplificador precisa estar pronto para Hi-Res, ele precisa aceitar aquelas altas frequências. Os nossos estão, o Wide Ramp Technology permite isso. Né? E outra coisa também que é um pouquinho mais delicada às vezes de entender é o DAC. O DAC é o conversor digital analógico. Existe um módulo no nosso curso que fala disso aqui. Nós não vamos tratar muito desse assunto, mas assim, é importante entender que ele é o tradutor. Ele pega toda aquela linguagem de 01 e transforma em analógico. Portanto, a qualidade desse componente no aparelho é importante para a qualidade do Hi-Res. Nós usamos o Burr Brown, que é um processador da Texas Instruments e é tido como um dos melhores de mercado. Continuando então aqui fazendo um painel rápido sobre os nossos aparelhos antes de avançar. Os nossos aparelhos de canal especializado, eles são muito democráticos, eles reproduzem High Resolution e reproduzem vinil. Então, quer dizer, se o cliente é um cliente já mais antenado com o futuro, ótimo, usa Hi-Res. Se ele é um cliente mais tradicionalista, não tem problema, ele vai ouvir o vinil dele. O nosso aparelho de entrada em Hi-Res é um aparelho de varejo, 3700. E o 5600 é um lossless. Aí vai vir a dúvida. O que seria lossless, nós já vamos explicando. Bom, esse é o selo Hi-Res. Né? Esse selo foi proposto pela Sony para uso em todos os fabricantes. A Onkyo aderiu firmemente a esse selo. E ele foi reconhecido durante a CES 2015 oficialmente como selo de todos os conteúdos de HD áudio. Né? E esses são os principais conteúdos que estão no mercado. Existem outros, mas quase tudo que se adquirir hoje em High Resolution vai ser um desses padrões que nós vamos falar um pouquinho deles. Então, agora estamos começando a entender a sopa de letrinhas. Agora, lossless. O que é esse lossless? Lossless não é HD áudio, tá? São coisas diferentes. Na minha opinião, o lossless é uma transição tecnológica. É assim, bom, às vezes não estamos conseguindo chegar no HD áudio, então estamos usando o lossless. Ele é usado para evitar perdas em relação à matriz. Então, vou dar um exemplo do que seria lossless. Né? O formato mais comum, o formato padrão, né, de lossless é o FLAC. O FLAC está fazendo muito sucesso porque ele é um formato free.
Free Lossless Audio Codec. Então ele não paga direitos para ninguém. Isso que é legal dele. O mercado está usando ele. E, por exemplo, eu posso pegar um vinil ou um CD e gravar da maneira tradicional. Se eu gerar um MP3 ou um AAC, o MP3 a gente já viu que ele tem uma qualidade péssima. Então, quando eu gero o MP3, eu tenho uma grande perda de qualidade. Agora, se eu pegar o meu vinil e CD e usar um FLAC, eu vou ter pouca ou nenhuma perda. Portanto, lossless. Aqui está escrito ALAC. ALAC seria o formato similar para o universo Apple. Né? Agora, lossless. Né? O que seria então esse formato e a dúvida, e essa é a principal dúvida que existe sobre FLAC. O FLAC ele é só lossless ou ele também é HD áudio? Ele, na verdade, o que é FLAC? Ele é um formato de baixas perdas, de nenhuma perda, ou ele é HD mesmo? Depende. Depende de como a gente fez esse FLAC, se a gente compactou ou não. E depende da matriz. Se a nossa matriz for HD e a gente não compactou o FLAC, lógico que vamos ter uma coisa diferente aí. Por exemplo, se a gente grava o FLAC a partir de um CD, a gente sabe que CD não tem alta definição. Então, obviamente que esse FLAC, na maior das hipóteses, a gente vai chamar ele de lossless. Agora, se eu gravo de um vinil, vinil é tido como um formato analógico, sim, mas de boa qualidade. Então, posso chamar isso de HD FLAC. Se eu gravo, por exemplo, de um tape master, o que é o tape master? É uma matriz analógica de fita e não tem nada a ver com a nossa fitinha cassete caseira, que os mais velhos conhecem. Esse tape master, ele chega a ter de largura 5 polegadas, quer dizer, é uma fita com uma largura de banda e, portanto, uma largura de informação muito grande. Essa fita muitas vezes tem qualidade até superior ao próprio vinil, né? Ela é a matriz do vinil, na verdade. Então, fazer um FLAC a partir disso, é lógico que é um HD FLAC também. A pergunta que se faz é a seguinte: e se eu gerar um FLAC a partir de um MP3? Eu pego o MP3 e transformo em FLAC. Eu vou ganhar qualidade? A resposta, eu vou ganhar lixo, porque eu estou pegando a qualidade do MP3, que é um lixo, e gravando em lossless, quer dizer, eu vou só manter o mesmo lixo que eu tenho no MP3. Então não adianta, né? O FLAC ele não cria qualidade, a qualidade vem de algum lugar, é isso que nós estamos explicando aqui. Da mesma forma, né, a gente mostrou lá atrás o tal do DSD 512. Eu tenho, por exemplo, um DSD chamado 256, que é considerado também um formato extraordinário. Se eu gerar o FLAC a partir desse DSD, é lógico que vai ser um HD FLAC também. Por exemplo, e se eu tiver um Apple Lossless e eu converter para FLAC? Só estou convertendo, é lossless para lossless, então vai ser um FLAC lossless. Né? Essa conversão às vezes é muito... Isso é comum, às vezes, o consumidor pegar o formato Apple e mandar para o formato, digamos, Android PC e vice-versa. Isso acontece. Por isso nós colocamos como exemplo também. Então vamos entender melhor essa história e vamos perceber que tudo que a gente consome de HD áudio essencialmente depende de como foi feita a nossa matriz e como foi a cópia que a gente comprou. Então vamos dar um exemplo já analógico. Vamos dizer que a gente teve lá uma banda dos anos 70, 80. Atualmente é raro esse tipo de gravação para matriz, mas que ele gravou num tape master. A fita tem 2 polegadas, né? Que é uma fita larga pra caramba, altíssima qualidade. Aí a gravadora remasterizou isso, e isso é comum no mercado hoje, num formato de altíssima qualidade chamada Quad DSD. Né? Ou seja, esse Quad aqui DSD ele tem 256 vezes mais qualidade que um CD. Obviamente que isso aqui é uma mídia Super HD. Né? Ou, por exemplo, eu posso da mesma forma gravar em FLAC. Um FLAC lá que é, como a gente estudou já a resolução, 24/192 kHz. Então isso é um FLAC HD. Olha a matriz tem uma qualidade estupenda. Da mesma forma,
eu posso gravar num FLAC um pouco mais humilde, mas ainda assim HD. O FLAC 24/96 kHz também é considerado HD áudio. Por quê? Porque ele é melhor que um CD, né? O CD era 1644, então melhor que um CD. Essa é a ideia. Agora você vai falar, poxa, mas por que eu não gravo sempre no FLAC, nesse FLAC melhor? Porque às vezes eu posso ter alguma restrição realmente de espaço. A gente sabe que um FLAC desse tipo vai ocupar metade do espaço do que está em cima, né? E esse aqui muito mais espaço ainda. Então, pelas demandas de portabilidade, de acessibilidade à qualidade HD, a gente tem muitas opções de HD áudio, né? O mercado finalmente está entendendo que a gente tem que sim oferecer HD áudio, mas precisa tomar cuidado de ficar oferecendo estado da arte sempre, porque o mercado não consegue absorver isso. E aí a gente tem formatos de HD áudio mais factíveis, como o FLAC, né? Da mesma forma a gente podia brincar, e se for origem de vinil? A mesma coisa. Só que de vinil, normalmente, tudo que é originado de vinil, a qualidade máxima que normalmente se converte para HD áudio é o FLAC 2496. Vocês vão falar, por quê? Por que vinil a gente não grava mais qualidade que isso? Porque justamente o Dynamic Range que o vinil tem, gravar em FLAC 2496 é suficiente. Aqui eu já estou entrando em frequências ultra-wide que o vinil não tem. Então estou só ocupando espaço de disco à toa. Normalmente vinil é convertido em HD áudio por aqui. Da mesma forma, se a gente substituir aí a fonte de áudio, eu posso pensar em outros formatos, mas não só formatos analógicos, né? Atualmente, como eu disse anteriormente, não se grava mais em tape o estúdio. Os formatos de estúdio, digamos, mais comum para as nossas matrizes podem ser, por exemplo, um DSD 512, um LPCM 32768, que já existe, ou tal DXD. E aí, da mesma forma, eu posso ter lá para download, para a gente comprar e ouvir na nossa casa, esse quad DSD, que é o DSD 256, um FLAC de 192 e um FLAC de 96. O mesmo processo, quer dizer, não necessariamente a nossa matriz tem que ser analógica. Eu citei o caso do analógico porque ele é muito comum para as mídias de high resolution que vem lá dos anos 60, 70 até 80. Depois, né, mais recentemente, a própria matriz já tem tecnologia digital. Falando das nossas músicas HD, o formato aí que é tido de maior qualidade até hoje, ele é realmente o Super Áudio CD. Ele foi criado para ser melhor que o vinil, né? Ele tem essa estética de CD, na verdade ele usa o disco é praticamente idêntico a um DVD, e o formato de dados não, é muito diferente, é um formato que a gente chama de Direct Stream Digital, ou DSD mesmo, né? Como é que funciona isso? O CD, que é a nossa referência, que é o nosso padrão digital, normalmente reconhecido, ele tem essa estrutura de amostras, né? Os 16 bits, os 44.1. O que a gente quer dizer com isso, né? Que a gente pegava 44.100 amostras por segundo. Essa é a amostragem. No caso do Super Áudio, o que eles pensaram? Bom, vamos fazer algo melhor que o vinil. Como? Vamos imitar o vinil. Vamos fazer um digital que imite o princípio do vinil, que seja linear. Mas como? Impossível. Digital é amostra. Mas eu vou amostrar um número absurdamente alto que vai parecer linear. E é isso que eles fizeram. A amostra que é feita por segundo num DSD básico chega a quase 3 milhões por segundo, quer dizer, olha, é muito maior que um CD. Então é tanta amostra, uma atrás da outra, que dá a sensação disso ser linear. E aí a resolução pode ser reduzida a um único bit. Fala, poxa, mas então eu tenho uma cor, um tom sonoro. Como é que eu vou ter uma caixa de lápis de cor com uma cor só? Porque assim, a maneira que é mostrado aqui, à medida que a gente vai mudando a música, né? E eu estou acompanhando a onda sonora, ela é feita bit a bit. Eu olho o bit anterior e mudo um pouco. Olho o bit anterior e mudo um pouco. É, digamos, uma amostragem diferencial. Alguns chamam isso de delta sigma, mas é um nome técnico, não é importante saber esse tipo de coisa. Mas o mais importante é que a gente
pode se dar o luxo de ter uma pequena resolução que é feita por diferenças, porque a quantidade de amostras é tão alta que isso dá uma ideia de fluxo linear. E o fluxo linear é a essência do analógico. Essa é a grande sacada do super áudio. Bom, fazendo então um comparativo entre DSD, que é o formato de alta qualidade, que em mídia a gente tem como super áudio, e o compact disc tradicional, nós vemos aí uma diferença de qualidade e também uma diferença de formato. Nós conseguimos no DSD gravar surround em 5.1. No compact disc não passamos de estéreo. Falando da qualidade, nós temos aí então 2.822 kHz contra apenas 44.1 do compact disc. Essa diferença a gente faz uma conta aí que dá 64 vezes mais. E daí surge o nome do DSD mais comum, que a gente chama só de DSD ou DSD64, ou de 2.8, quer dizer, 2.8 MHz, quer dizer, a amostragem dele é de milhões, muito alta e, portanto, uma sensação de linear. A gente diz que esse formato é 64 vezes melhor que um CD. Sony e a Philips não pararam por aí, melhoraram esse formato e criaram um outro chamado Double DSD, que aí a gente dobrou de novo o número de amostras. E aí nós somos então aqui 128 vezes melhor que um CD, né? Você vê 5.6 milhões de amostras por segundo. É muita coisa. Não o bastante, criou-se ainda mais duas evoluções para esse formato, que ainda são recentes no mercado, não são muito comuns. Está começando a aparecer mídias Quad DSD e a Octa DSD já é um pouco mais rara. Mas aí nós temos formatos então 256 vezes melhor que um CD ou 512 vezes melhor que um CD. No caso, aqui por exemplo, no caso do Octa, nós temos uma amostragem de 22.579 kHz. Fazendo a conta em relação ao CD, então vai dar 22.6 MHz. Imagina, estamos falando aí quase de 23 milhões de amostras por segundo. Por isso, absolutamente fluido, linear. Isso se confunde com algo completamente linear, né? Algumas pessoas vão questionar, né, como é que os nossos aparelhos estão. Os aparelhos Onkyo, eles estão reproduzindo já plenamente os dois primeiros formatos. Os outros dois são mais recentes, então estão um pouco vinculados realmente ao universo high-end. Então, de qualquer forma, isso já são formatos com altíssima qualidade. Agora, a pergunta dos críticos vai ser: para que eu preciso algo melhor que o DSD-64? A resposta aqui é muito simples. Se você tem um equipamento de áudio High Resolution de entrada, como SHT 3700, um receiver mais básico, que seja Hi-Res, você não precisa nada mais, né? O aparelho é o gargalo, então não precisa melhorar. Agora, se você tem aparelhos mais equipados, por exemplo, você tem um 838, um receiver 838, talvez esse aqui seja melhor. Seja legal já beber de 5.6 MHz, né? Porque agora, nesses aqui, realmente você vai precisar de um equipamento mais sofisticado, que ainda não tem um custo tão acessível. Algumas pessoas também vão questionar: mas a percepção humana já não para no 2.8, não para no 5.6. O que acontece é o seguinte: lá na apresentação de qualidade de áudio, nós falamos dos ruídos ultrassônicos que podem aparecer. Os estudos técnicos mais recentes estão percebendo que quanto mais a gente amostra o DSD num número elevado, por exemplo 5.6, 11, 22, esses ruídos ultrassônicos são empurrados cada vez mais longe do espectro audível e, portanto, a chance de atrapalhar é menor. Então, por isso a tendência da gente falar de double ou talvez de quad DSD, por uma questão já de combater os ruídos ultrassônicos. Quer dizer, a tecnologia High Resolution está atingindo um estado de maturação tal que é o momento realmente do consumidor adquirir. Quer dizer, todas as arestas estão sendo aparadas, né?
Se a gente vê, bom, como é que eu compro um DSD? Onde tem esse DSD? O DSD ele é disponível em mídia, né? E normalmente em mídia ele tem esse selo do Super Áudio, né? Aqui tem as etiquetas do Super Áudio. E quando ele está na internet, quando ele está para download, ele aparece com o nome DSD. Mas essencialmente é a mesma coisa. DSD é a técnica de gravação. Aqui tem um híbrido, né? Quando a gente compra um disco que é híbrido, ele vem gravado em duas camadas. Ele vem a camada de DSD e ele vem a camada de CD comum, porque senão eu não conseguiria reconhecer o formato num player antigo. Mas é lógico que se ler num player antigo vai ler como CD, vai ler com uma baixa resolução, né? Uma baixa amostragem, baixa resolução. Aí só para concluir a ideia do DSD, eu tenho uma onda de 3 milissegundos ampliada. O analógico e as amostragens 48, 96, 192. Se a gente olhar o DSD é o que mais parece com a realidade, né? Ampliando uma onda sonora e muito, a gente vai perceber que realmente o DSD ele é o mais próximo do real. O formato que nós mencionamos agora, que é o Super Áudio ou DSD, embora ele seja muito bom, ele tem um contrassenso, ele tem uma dificuldade tecnológica, o que deu margem a concorrentes. O maior deles, o DVD áudio, proposto pela Meridian Audio, uma empresa do universo high-end. O DVD áudio ele grava essencialmente 24 bits até 192 kHz. E se você olhar a carinha dele, o jeito com que ele amostra, é muito mais parecido com um LPCM tradicional. É um LPCM tradicional, ou seja, é simplesmente a resolução do CD muito aumentada. Eu saí dos 16 bits, fui para 24, saí dos 44, fui para até 192. Ou seja, a estrutura de gravar é igual a do CD, só que eu aumentei a informação. Isso faz com que o processo do DVD áudio seja mais barato do que o do Super Áudio, né? O Super Áudio, embora tente ter aquela perfeição de ser tão linear quanto um vinil, ele é difícil de editar, difícil de masterizar. Isso criou problemas para aderência, para implantação do formato e deu margem à concorrência. Então surgiu aqui o formato do DVD áudio, né? Da mesma forma, né, atualmente a Meridian vem desenvolvendo um formato que a gente chama de MQA, que é o streaming desse DVD áudio, uma técnica para a gente fazer streaming de áudio de alta definição, né? Então, colocar na nuvem esse formato. A Sony, né, que desenvolveu com a Philips inicialmente o Super Áudio, percebeu as dificuldades do seu formato e desenvolveu um outro, chamado DXD. Nós falamos do DXD lá no começo. O DXD é um formato que a Sony criou para oferecer aos estúdios e mais tarde até ao consumidor algo mais acessível, algo mais fácil de manipular, algo mais barato, que tivesse uma qualidade legal. E aí eles adotaram a estrutura do PCM e não aquela estrutura de amostras, digamos, quase ao infinito, como era o DSD. E aí o DXD grava 24 até 352, né, kHz. Então é também tido como um excelente formato, é um formato High Resolution Audio, sem dúvida, né? Então a Sony ela aderiu a um padrão, digamos, mais fácil de editar e masterizar. Ela abandonou o DSD e o Super Áudio, por isso não, ela continua desenvolvendo também. Então ela tem o DXD como uma alternativa de alta qualidade, mas mais fácil de manipular, e mantém o DSD como um estado da arte, vamos dizer, principalmente o Octa DSD. A Universal Music também lançou um padrão de áudio de alta definição, né? Se a gente olhar aqui, o que a Meridian fez? Ela pegou um DVD e gravou áudio no DVD inteiro. Ela transformou o DVD numa mídia de áudio de alta qualidade. A Universal pensou a mesma coisa com o Blu-ray. Ela pegou o Blu-ray e falou: bom, isso aqui cabe muita coisa, então eu vou gravar ele inteirinho com música. E aí lançou o conceito de um Blu-ray que só tem áudio, né? O High Fidelity Pure Audio, que aí ele grava normalmente sinais PCM de 24, 96.
E aparece uma coisa interessante. Pela primeira vez a gente está usando de uma maneira mais maciça formatos Dolby e formatos DTS para HD áudio. Existiu experiências anteriores de gravação em DTS, mas essas gravações em DTS não tinham alta definição. Agora nós temos formato de Dolby HD e de DTS HD em música e não só em filmes. Uma experiência interessante que a Universal está fazendo, mas essas mídias são pouco comuns. Aí a gente começa a perceber porque às vezes é tão difícil explicar para o consumidor High Definition, né? Ou High Resolution áudio, porque você tem uma verdadeira guerra de formatos. Em função de um formato ideal que não houve aderência nos seus primeiros 10 ou 15 anos, aí surgiram vários outros e virou uma grande confusão, né? A gente precisa entender essa confusão para orientar o nosso consumidor. Aí está um exemplo prático dessas músicas que são gravadas em Blu-ray áudio, quer dizer, tá vendo? Só tem música gravada, aqui tem 2 títulos, e eles têm esses códigos, o LPCM, pode vir em Dolby True HD ou DTS Master Audio. E você fala, nossa, mas esses formatos são mais comuns para filmes, mas de repente também podem responder à música. Se a gente for então aproveitar a ideia dos filmes, né, o HD áudio nos nossos filmes, nos nossos shows, nos nossos games, basicamente então a gente tem que pensar no Blu-ray vídeo, nosso Blu-ray tradicional. E aí os 2 formatos que mandam até hoje, sem dúvida, são o Dolby True HD e o DTS Master Audio. São os formatos de referência das 2 concorrentes, né? Eles gravam normalmente até 7.1 canais em 24/96 kHz. Ah, mas e se eu quiser chegar a 192? Aí eu vou ter que ficar com um número de canais menor aqui, né? A ideia disso aqui é um codec extremamente evoluído que tem uma alta eficiência de compressão, quer dizer, ele comprime e ele não perde dados. Quando tiver o risco de perder dados, ele intrinsecamente ele tem uma análise de perdas e ele tem um controle muito pontual do chamado LFE, que é o subwoofer, né? Então, esses são os melhores sistemas hoje para áudio HD que vem encapsulado nos nossos filmes, ou mesmo no nosso mostrando jogo. Isso, então, a gente pode entender isso como uma reta. Os filmes e shows que nós temos, ou até os jogos, em multicanal. E houve uma evolução com os anos, né? O HD áudio também está evoluindo aí. Então, se a gente olhar, nós temos uma evolução pela espacialidade, pela tridimensionalidade, que está aqui, e uma evolução pela qualidade de áudio propriamente dita, que é o áudio de baixa definição e o áudio HD. Como é que isso evoluiu? Bom, as duas tiveram uma evolução em paralelo. Como é que funciona isso? Todo mundo fala de Dolby Digital, mas Dolby Digital é o primeiro formato surround, um formato de baixa qualidade, que criava um envolvimento. E tinha um análogo dele, na época até de melhor qualidade, porque a compactação era menor, que era o DTS. Esses formatos foram evoluindo, né? Hoje o mercado está se deslocando para mídias aqui. A DTS tem muitos lançamentos em Master Audio, lançamentos em Dolby True HD, né? É aqui que está a qualidade de áudio hoje. Alguns filmes, alguns shows de música tem esse Dolby True HD Advanced, que nada mais é que uma amostragem no pico, que é 96. Normalmente Dolby True HD é 48. Assim como no DTS aparece a mesma coisa. Aí nós temos aqui ainda a evolução do DTS Neo, que é um DTS de 10 canais. E por fim, a qualidade de áudio está evoluindo para um conceito que a gente chama de multidimensional. Nós temos uma apresentação específica sobre isso, não é tão relevante aqui. Mas o que seria o multidimensional? O Dolby Atmos ou o Dolby Atmos ou o DTS Ultra HD? No caso, a gravação não é mais atrelada a canais. A gravação é feita por vetores XYZ, onde todos os objetos, todos os motivos que geram áudio são fixados no espaço e, digamos, renderizados nesse espaço. E aí a informação tridimensional do som entra no processador
e é decodificado em função dos canais que a gente tem disponível. Quer dizer, eu posso ter 5 canais, 10 canais, 20 canais. Essa informação 3D vai ser decodificada em função dos canais. Isso é legal porque rompe essa história da gente ter que gravar em 2.0, gravar em 5.1, gravar em 7, gravar em 9, porque torna, o que acontece? Tudo que foi gravado em 5, teoricamente, hoje é obsoleto em função da gente ter 7.1, né? Agora, se eu gravo assim, num sistema multidimensional, aí o processador Atmos, ou o processador o DTS Ultra HD, ele vai se adequar à minha sala. Ele vai pegar aquele som que está gravado em coordenadas XYZ e decodificar em função do que existe no local, 7, 10, 20, etc. Então o multidimensional é muito mais inteligente para uma imersão realmente surround, né? Tanto é que a gente fala que até aqui a gente tem a era multicanal e aqui a gente tem a era multidimensional. Conceitos novos, né? Tecnologias novas que estão vindo, mas a partir do Dolby True HD e do DTS HD a gente já tem uma qualidade de áudio sem dúvida superior. Agora é importante a gente responder a uma pergunta que surge aí de algumas pessoas, que, bom, na reta anterior não estavam mencionadas as tecnologias Prologic ou DTS Neo. Cadê elas? Porque elas não são codecs. Elas não são, digamos, meios de masterização ou decodificação. Elas são emulações ou tecnologias de melhoria de áudio. Normalmente expansão de canais. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, eu tenho um CD, o CD é sempre estéreo, certo? Eu quero dar uma sensação surround desse CD. Eu quero criar um ambiente surround. Eu vou lá, aperto o Prologic no meu aparelho, vou lá, aperto o DTS Neo do meu aparelho e eu vou expandir ele, claro, depende do meu sistema, para 5, 7, 9 canais. Vai depender do sistema que eu tenho instalado. Uma outra coisa legal, né, que a gente pode fazer é que, por exemplo, com o Prologic 2E, eu posso reposicionar caixas surrounds. Então tem aquela história, em vez de usar 4 satélites surrounds, eu passo 2 como frontal elevada. A gente na apresentação de configuração fala disso. E aí eu faço um rearranjo de surround por questão de espaço. Essa tecnologia também permite isso. E ela melhora o som também. Alguns vão perguntar, pô, como é que melhora o som? Para mim só expande. Ora, é um exemplo fácil. Às vezes ouço rádio num home theater, rádio de notícias mesmo. E a voz, o rádio é sempre abafada, não tem nitidez, não é legal. Quando eu aperto o Prologic, a nitidez da voz melhora, porque eles jogam, né, o processador redireciona a voz para a caixa central, que é uma caixa especializada em voz. E aí fica muito mais nítido, muito mais inteligível o jornal. Então essa é uma vantagem, né, um benefício que eu tenho ao usar, por exemplo, o Dolby Prologic. Ou, por exemplo, o DTS Neo para transformar um CD para sair em todas as caixas da sala. Aí nós finalmente conseguimos concluir que o CD, né, ele é um formato de baixa definição e no High Res a gente já apresentou essa definição. High Resolution áudio é tudo que é melhor que um CD, mas esse High Resolution ele tem vários padrões, né? Esses padrões a gente mostra nessa reta. Então nós temos aqui os formatos muito ruins, que são o MP3, o ACC, o Compact Disc já é melhorzinho. Nós vamos evoluindo isso até chegar em formatos como o estado da arte aí do DSD 512, temos o Super Áudio, um Wave sem compressão, um FLAC muito bem gravado, com uma grande resolução, né? Existe até uma polêmica, que formato que é melhor, né? A gente não deve entrar nessa polêmica. O melhor formato é um High Resolution áudio, bem gravado. Por quê? Por que a gente não discute isso? Porque em testes cegos, realmente, quando a gente pega um FLAC de altíssima amostragem, muito bem gravado, às vezes o consumidor, a maioria dos consumidores não percebe a diferença desse para esse, ou desse para esse, ou desse para esse. Então, quando a gente chega nesse nível, tudo é muito bom. É isso que a gente tem que dizer. Que vale a pena o cliente, conforme o seu poder aquisitivo, o seu interesse na tecnologia, chegar até aqui. O padrão que ele vai chegar, a gente pode orientá-lo, né? E é uma decisão final dele, né? O que não é legal e a apresentação objetiva isso é ficar simplesmente confinado aqui porque não conhece o resto.
O FLAC ele já aparece várias vezes porque justamente nós explicamos que o FLAC ele pode ser lossless e ele pode ser HD. E conforme a maneira como ele é construído, então, ele vai ter vários níveis de qualidade. Claro que não adianta eu comprar uma mídia High Resolution se o meu aparelho não é High Resolution, né? Mas nesse sentido, nós temos até os modelos de entrada já com High Resolution. Então nós estamos bem equipados nesse sentido. Agora, como esse áudio torna-se real na nossa sala? Nós temos instrumentos para isso dentro do receiver ou dentro do aparelho de áudio. Um deles é o decoder DSP, né? É o processador de sinais digitais. Ele é muito importante, sobretudo nos nossos filmes. Digamos que a gente tenha na nossa mídia de Blu-ray com uma bela gravação DTS ou Dolby, né? Como nós já mostramos. E aí eu quero ligar isso no nosso receiver. Essa ligação é feita essencialmente via HDMI. Os formatos de alta qualidade DTS e Dolby só passam por HDMI e entram no nosso receiver Onkyo. Como? Por um ajuste chamado Bitstream. Como é que eu sei que eu estou passando áudio via Bitstream? No ajuste do Blu-ray, não importa a marca, nós podemos setar Bitstream. Isso garante, quer dizer, que o fluxo de dados DTS e Dolby venha puro, venha intocável para dentro do receiver. E aí ele vai entrar dentro de um dual DSP, é um diferencial nosso, que aí o Dolby e o DTS vão ser decodificados para o sistema multicanal. Ele vai efetivamente cantar. Nós temos dois processadores para fazer isso. E é lógico que o DSP ainda cumpre uma outra função, que os modos de DSP. São aqueles modos de equalização para temas de jogos, de músicas, de filmes, onde eu posso adaptar esse áudio ao meu gosto pessoal. Então são os modos DSP. Mas essencialmente um filme multicanal, ele é lido dessa forma, pelo DSP. Se nós falarmos de música, né, aí nós temos um outro instrumento, o DAC, ou o DAC, que é o conversor digital analógico. Isso aqui é muito interessante a gente explicar DAC, porque primeiro que o nosso DAC ele é 192 kHz em 24 bits, ou seja, essa é a máxima definição, a máxima resolução do nosso DAC. É um custo que está dentro dele, então a gente precisa entender. E a outra questão é que muitas pessoas de canal especializado não sabem a diferença de DAC e DSP, misturam tudo, e na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante a gente ter esse conceito. O DAC ele é simplesmente um tradutor, ele pega o digital e transfere para analógico. Então nós temos aqui o nosso sinal digital, High Resolution, e nós queremos obter música analógica, grandeza analógica lá do outro lado. Para isso, a gente usa esse conversor, que no nosso caso é um Burn Brown, é um processador, né, processador que é um conversor no caso, fabricado pela Texas, tido como um dos melhores do mercado, e que o objetivo dele é exatamente construir a música, reproduzir a música como o artista criou. Esse é o objetivo de um bom DAC. Né? Essa é a essência de como o hi-res vai virar analógico. Se a gente entrar um pouquinho mais fundo nessa questão, nós vamos ver então como a Onkyo se posiciona no sentido de criar um áudio purista. Nós temos então, como visto aí, que o High Resolution é convertido pelo DAC em música. Né? E essa conversão é comum a todos os nossos aparelhos aí de canal especializado, inclusive o 3700. Né? Isso é comum a todos eles. É lógico que nos aparelhos como 838, 737, a gente imagina uma conversão mais pura, mais fiel, mas essencialmente isso existe em todos. E esses aparelhos ainda têm recursos para melhorar ainda mais. É o conceito do áudio purista. Nós temos um botão nesses aparelhos que é o Direct Mode. É um botão mágico. O que ele faz? Ele desliga o DSP. Por isso que DSP nada tem a ver com DAC. Né? Então, ao desligar o DSP, eu não estou reprocessando o áudio. Eu só estou abrindo, só estou decodificando. E aí eu não tenho simulações, emulações. Então o áudio está caminhando puro para virar música. Conceito purista.
Como se não bastasse, nossos aparelhos têm ainda mais um recurso, o chamado Pure Audio. O que faz o Pure Audio? Ele desliga parte dos nossos circuitos de vídeo. O HDMI, então, ele vai ficar praticamente dedicado a áudio. E aí, neste caso, né, como os circuitos de vídeo estão trabalhando praticamente em função só de reproduzir música, há menos chance de ocorrerem interferências por outras fontes de sinal. Ou seja, o receiver está praticamente dedicado inteiro a fazer uma conversão digital analógica. A gente chama isso de Pure Audio. Então, é uma maneira de a gente obter sinal. Por outro lado, digamos que a gente pegue o cliente mais tradicionalista que não entende ainda bem o conceito do High Resolution. Então, um cliente, portanto, que é da era analógica. Todos esses aparelhos, né? Aí é lógico, com exceção do 3700, o 3700 realmente não tem, eles têm o processamento analógico, eles têm a entrada de fono. Então eu posso fazer a leitura do fono para obter música, né? E no caso, eles têm também o botão Direct Mode, Pure Audio. Eles vão favorecer as minhas fontes de vinil também, né? Eu não vou usar DSP ou não vou ficar trabalhando circuitos de vídeo à toa na música que vem do fono. Então, também favorece aqui. Mas no caso, a gente tem um outro botão mais especial de todos, que existe só no 838. Esse botão é o Pure Direct Analog. O que é isso? Aqui, então, ele é um modo de Pure Audio totalmente analógico. O que ele vai fazer? Ele vai desligar de uma vez tudo que sobrou de todos os circuitos de aparelho, inclusive vai desligar o próprio DAC, e aí o aparelho vai ficar totalmente amplificador analógico, para que tenha uma chance de zero de interferências, e aí o áudio vai ter o caminho mais puro possível. Alguns vão pensar assim, bom, muito interessante, mas quer dizer que o recurso mais top de todos foi reservado a uma fonte analógica? E, portanto, então a gente está super contemplando o vinil? Sim e não. Porque esse recurso Pure Direct Analog, ele pode servir para uma pureza extrema de um cliente, digamos, hi-fi ou high-end, que coloque, por exemplo, esse aparelho. Esse aparelho é um player nosso hi-res que tem um DAC praticamente aí um estado da arte, um 768/32. E aí, obviamente, se eu for usar esse DAC externo para alimentar o meu 838, eu quero desligar isso aqui para não ter chance de interferência. E aí, nesse caso, eu vou trabalhar ele como fonte analógica com o Pure Direct Analog ativado. Então, esse botão mágico aqui que o 838 tem, que seria um estado da arte, ele serve ao vinil, obviamente, mas de repente pode servir a um DAC high-end externo. Né? Então a gente tem um conceito de que os nossos aparelhos estão muito bem instrumentados, seja para quem quer ir ao estado da arte do analógico ou do digital. Resumindo tudo isso, né, nós percebemos aí como os nossos aparelhos tratam High Resolution. Né? O High Resolution pode entrar por USB, por DLNA, por HDMI. Que tipos de High Resolution? No caso do FLAC, está aí, no caso do DSD e no caso do PCM. Então a gente vê que por DLNA a gente tem aqui uma fonte mais generosa, né? A Onkyo não contemplou fontes de resolução muito elevada em USB. A exceção é o 3700. Por quê? O 3700 não tem rede. Então, se ele não tem rede, não tem DLNA. E aí o formato aqui foi colocado formatos um pouco mais altos via USB. Provavelmente por essa questão da ausência da rede. De qualquer forma, a gente percebe então nitidamente que o DLNA é uma maneira muito interessante da gente ler High Resolution Audio. É uma tendência, porque eu hospedo todos os dados num HD, que é uma central, digamos, para minha residência e distribuo ele via DLNA.
E quais são os benefícios desse HD áudio? Qual o benefício de toda essa tecnologia que foi apresentada aqui? Simplesmente que ele passa mais informação, dá mais sensação de detalhes que não aparecem no CD. Normalmente, e o cliente pensa isso, que toda tecnologia de áudio tem que ter volume. Ah, eu não vou ouvir alto. Meu vizinho não deixa. Na verdade, toda tecnologia de hi-res ou de multicanal boa permite que a gente ouça com menos volume, ao contrário do que o consumidor imagina. Porque as frequências altas e baixas elas estão melhor supridas. O grande motivo da gente, às vezes, tuchar volume num aparelho é porque a informação ali é tão suprimida, é tão ruim, que a gente aumenta numa atitude instintiva de obter uma informação que não está lá. Né? Então, se há uma riqueza de informação, automaticamente o volume vai ser mais baixo. A audição próxima à realidade e menos cansativa é comum a qualquer bom aparelho, né? Não é só ao High Resolution. Então, qualquer conjunto acústico bem montado, ele não é cansativo. E é lógico, um som limpo, claro, com baixa distorção, ter menos abafamento ou não ter abafamento. Esses são os principais benefícios. Essas são as nossas fontes de consulta. E eu queria agradecer, portanto, aí a atenção de vocês até agora. Obrigado.